Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Questão de Saúde. O podcast Questão de Saúde vai promover uma conversa leve e um debate saudável sobre qualidade de vida e questões relacionadas à obesidade. E hoje a gente tem um tema muito bem polêmico, que é dieta da moda e como tratar, qual remédio pode ser usado. E uma pesquisa feita pela ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, o estudo é chamado Obesidade e Gordofobia, que foi feito em 2022, mostrou que 90% dos pacientes, 90% dos pacientes com obesidade tentaram já, de algum jeito, perder peso. E desse, 60% tentaram com dieta restritiva. E o dado pior ainda, que 20% tentaram com dieta que não é considerado cientificamente saudável, que não é médica, que não foi prescrito por médico, ou que foi prescrito por médico, mas que não tem evidência que funcione e poderia causar algum dano ao paciente. Por esse tema, a gente trouxe novamente para cá, para conversar com a gente sobre isso, o Dr. Marcelo Falcão Vidal. Aí, Marcelo, seja bem-vindo. Se apresente novamente para quem não assistiu o episódio antigo. Tranquilo. Muito obrigado pelo convite novamente. Meu nome é Marcelo, sou médico cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fernando Kennedy, eu sou cirurgião bariátrico, eu também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então vamos lá, Marcelo, começando aqui. A gente sabe que ao longo da evolução humana, a gente foi feito para acumular gordura. Por quê? Porque não havia alimentos disponíveis necessários. Então, nosso corpo se organizou para isso, para acumular gordura. Isso acabou com a modernização, com mais alimentos disponíveis e principalmente com alimentos mais processados, com grande quantidade de caloria, isso acabou criando um problema muito grande. E isso fez hoje ter uma projeção que em 2030 haverá 1 bilhão de obesos. Apenas aqui no Brasil, sabe-se que em 2030, 30% da população vai ter obesidade. E com isso, surge a preocupação e surge a tentativa de dietas, que é feito isso há vários anos. E a gente viu que nos últimos tempos, surgiu muitas dietas da moda, né? Com algumas substâncias que não são consideradas saudáveis, que podem causar até mais problema para a saúde do que realmente causar perca de peso a longo prazo. Então, Marcelo, por que é tão perigoso hoje a gente usar essas substâncias e fazer essas dietas sem um acompanhamento certo? Bom, porque estamos falando de algumas opções de tratamento, de medicações, ou dietas que não têm evidências científicas, não têm estudos clínicos que comprovem a sua eficácia. E nem a sua segurança, né, na maioria das vezes. Temos vários relatos de problemas como doenças cardiovasculares relacionadas ao uso de algumas substâncias, adição com algumas substâncias. Então, isso realmente é o que torna mais perigoso esse tratamento sem acompanhamento médico. Para você ter uma ideia, de contar uma história, desde a década de 40 já se tem o uso de tentar fazer algumas medicações anti-obesidade, primeiras combinações de medicações anti-obesidade datam dessa época, e nessa época tinham as famosas Rainbow Pills, que são medicações que eram usadas, era uma mistura de anfetaminas com hormônios tireoidianos, que eram usados, tinha esse nome de pílulas do arco-íris, porque eles tinham várias cores, que eram para passar a ideia de ser componentes individualizados, de protocolos diferentes, né? E se viu que isso trazia efeitos colaterais e os médicos na época iam adicionando novas substâncias para combater esses efeitos e trazendo problemas para os pacientes, né? Essas pílulas não existem mais, mas essa ideia do marketing em cima da obesidade permanece, né? Com vários protocolos que não têm evidência científica, com várias composições que realmente não têm benefício, passando a impressão para o paciente que aquele tratamento é individualizado, que aquele tratamento é diferenciado e que, na verdade, não é o que acontece, né?
E hoje ainda a gente vê essa prática muito no dia a dia, a gente recebe pacientes que têm realmente vindo de outros profissionais com essas prescrições que podem realmente trazer problemas para a saúde do paciente. Então, tu falou que na década de 40 já existia essa ideia de fazer medicamento para a perca de peso, né? Já. E qual é a substância que tu falou? Usavam-se hormônios tiroidianos e anfetaminas. Certo. Ou seja, então, uma ideia da década de 40 que é usada, a gente vê hoje, a gente recebe no nosso consultório ainda pessoas usando a mesma ideia. Ou seja, essa ideia que vende que é um tratamento exclusivo, a ideia que vende que é um tratamento particular, na verdade é coisa antiga que já se provou que não funciona. Justamente. Né? A gente sabe também que o tratamento clínico, ele pode ter, ele tem a sua função, né? Ele tem aí tem a característica de cada paciente que pode usar ele, né? Por isso que é tão importante o acompanhamento, deve ser individualizado, né? Voltando aqui um pouquinho mais para a ideia das dietas, né? Marcelo, então por que a gente sabe, por que realmente essas dietas da moda não funcionam? Bom, na verdade, se o paciente começar a procurar dietas realmente direcionadas para perda de peso, vão ter mais de 50, se você pesquisar rapidamente no Google, mais de 50 dietas realmente tentando ter dietas diferenciadas para perda de peso, para obesidade, para sobrepeso, enfim, né? Mas o que, na verdade, faz com que limite o tratamento é realmente os mecanismos compensatórios que ocorrem após uma dieta de restrição calórica, após um tratamento com mudança de estilo de vida voltado para a obesidade. Né? Essa adaptação metabólica faz com que as leis que regem esse controle de termodinâmica do paciente gasto-energético, eles não mais possam ser aplicadas. O que é que acontece? Existe um aumento compensatório do apetite, né? E diminuição da saciedade e do gasto energético a cada perda de peso que o paciente tem. O que a gente tem de dado é que o gasto calórico diminua de 20 a 30 calorias por dia por quilo perdido e o apetite aumente compensatoriamente em torno de 100 calorias por cada quilo de peso perdido. Então, o que a gente vai ver é que aquela mesma estratégia usada vai chegar um momento que vai ter que ser revista, que vai ter um momento de platô, e essa é a grande dificuldade realmente da dieta ter um real benefício a longo prazo. A dieta funcionar, né? Isso. É tanto que normalmente essa dieta restritiva a gente vê que não funciona justamente por isso, né? A pessoa já está numa dieta restritiva, o metabolismo dela vai cair e ela vai sentir mais fome e ela vai ter que manter aquela dieta por mais tempo para continuar perdendo peso, só que vai ficando cada vez mais difícil. Tem uma pesquisa até que eu estava comentando contigo essa semana, quando a gente estava operando, uma pesquisa feita lá na Europa, que aí pega 2.500 pacientes com obesidade e perguntaram que já fizeram dieta, e disseram que fizeram, né? Mais de 90% já fizeram, e quanto tinha funcionado. E mostrou que quase 80% dele não funcionou. A longo prazo, essa dieta que ele fez não funcionou. E, na verdade, uma boa parte foi ganhar peso, em vez de perder. Falando um pouquinho mais dessa parte da dieta restritiva, né? Que eu acho que é um tema muito importante, é o que a gente encontra bastante no nosso consultório. Como eu falei, existe a possibilidade de os pacientes fazer dieta e, na verdade, engordar, né? Na verdade, ganhar peso, né? É o termo mais correto. Por que isso acontece, Marcelo? Assim, tu vê isso na tua prática, que o paciente está tentando perder peso e, na verdade, ele faz ganhar? Sim, por isso que tem que ter muito cuidado com a pressão da dietoterapia, né? Como eu falei já até no outro episódio, o foco do tratamento da perda de peso é realmente o balanço energético negativo. Então, o que a gente vê nos estudos é que não existem diferenças no longo prazo, na perda de peso, nos pacientes com dietas isocalóricas, ou seja, com dietas na mesma quantidade de caloria. Mas o que deve ser buscado pelos profissionais para orientar os pacientes é realmente esse déficit calórico. Então, o paciente tem que ter uma avaliação clínica, tem que ter uma avaliação nutricional, calcular realmente como está o gasto calórico dele, né, baseado na taxa metabólica, baseado no gasto na atividade física, estimar isso e fazer um cálculo correto. Porque o que acontece é que se você pegar uma dieta de internet, de
de outra pessoa, enfim. E aquela dieta pode estar realmente com a quantidade de macronutrientes e de calorias acima do que você realmente precisa e que realmente faria efeito para você, porque cada paciente vai ser realmente um gasto calórico diferente. Uhum. Então, ele individualizando esse tratamento, passando por uma avaliação clínica, ele iria realmente ter um resultado mais satisfatório. Porque se ele não tiver o balanço energético negativo, o resultado realmente não vai ocorrer. O que a gente vê muito na prática é o chamado efeito sanfona, né? Que o paciente ganha peso, perde peso, ganha novamente e perde. Por que que isso acontece normalmente? Normalmente o paciente faz uma restrição alimentar e essa restrição alimentar, como tu falou, aumenta a fome do paciente. E o paciente volta a tentar a comer mais. Volta a comer mais, ganha peso, se sente mal porque ganhou peso e volta a fazer uma dieta restritiva. Então, isso vai fazendo com que ele realmente não consiga manter a perda de peso, que emagrece e perde. E já se sabe que essa ideia de ganhar e perder peso em curto prazo é muito ruim. Aumenta a compulsão alimentar, aumenta doenças coronarianas. E isso e além de atrapalhar a longo prazo a perda de peso. Marcelo, todo paciente que trata obesidade precisa usar medicamento? Todo paciente que busca realmente um tratamento da obesidade, se ele está enquadrado realmente no quadro de obesidade, com IMC acima de 30, todos aqueles critérios que a gente já até conversou, o paciente precisa realmente de um tratamento e, no mínimo, provavelmente, esse paciente vai ter um tratamento medicamentoso. Em relação ao paciente no sobrepeso, aquele paciente com IMC um pouco mais baixo, vai depender realmente da resposta deles às tentativas, se mudança de estilo de vida já funcionou ou não e da presença ou não de comorbidades. Então, basicamente, aquele paciente com sobrepeso, mas que já está havendo repercussões clínicas devido ao ganho de peso, ele já merece um tratamento mais intensivo. Mas naquele paciente já com obesidade, aquele paciente que a gente já sabe que já vai ter um risco maior de desenvolvimento de doenças associadas, esse paciente já de cara já merece um tratamento mais intenso. Mais tratamento, né? Nós somos cirurgiões, né? A gente tá vendo aqui que em nenhum momento a gente falou de cirurgia. Por quê? Porque é muito comum aparecer no nosso consultório realmente o paciente que não pensa em cirurgia, porque não vê como opção, tem medo, tem um estigma, né? A gente vai falar isso em outros episódios. E a gente acaba tendo que realmente fazer o tratamento, oferecer o tratamento que é possível, né? O tratamento clínico, né? E a gente sabe que são muito poucas substâncias que hoje é aprovado para tratamento da obesidade. E acaba sendo um nível de tratamento, né? A gente tem que oferecer ao paciente qual o nível que o paciente precisa, né? Tem paciente que vai ter o tratamento clínico eficiente, pode funcionar a longo prazo e outros não é necessário, né? O tratamento clínico, assim, deixando de lado a cirurgia. O que é que tu acha do tratamento clínico? Tu acha que funciona? Tu acha que realmente o paciente está perdendo tempo fazendo esse tratamento? Tratamento clínico, quando eu falo, é falando de medicamento, né? O uso de medicamento junto com mudança do estilo de vida, lógico. Não, a mudança de estilo de vida ela é base, né, de todo o tratamento, seja ele clínico, cirúrgico, endoscópico, não importa, né? A base do tratamento é realmente essa mudança. A gente tem que buscar o déficit calórico, tem que mudar o estilo de vida, até para ter os efeitos secundários, que a atividade física, além do gasto calórico em si, ela vai mudar a composição corporal, a gente sabe que isso influencia diretamente a taxa metabólica, influencia diretamente realmente a questão a quantidade de tecido adiposo, que vai influenciar a resposta neuroendócrina em relação ao controle do apetite. Então, tudo isso é relacionado. Então, além do objetivo diretamente na diminuição do balanço, do desequilíbrio do balanço energético, ou seja, no aumento do gasto, tem os outros benefícios secundários. Então, mudança de estilo de vida é básico. Quando a gente vai para as medicações, hoje, sim, realmente estamos com várias novas medicações no mercado que têm uma eficácia muito melhor do que tinha antigamente. O tratamento ele deve ser, com certeza, iniciado assim que o paciente tem um diagnóstico. O médico, seja ele especialista na área ou não, ele tem que conversar com o paciente sobre o tratamento da obesidade. Não conversar realmente é um erro e não tratar para o paciente é a pior opção, porque a gente sabe que invariavelmente isso vai levar a complicações futuras.
Isso pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da predisposição genética, dependendo de outros fatores, mas a gente sabe que a história natural da doença prova que a doença vai evoluir e vai trazer outros quadros associados, né? Então, sim, o tratamento ele é benéfico, ele tem que ser feito, até como mesmo aquele paciente que, por exemplo, puxando para a cirurgia, que a gente vê que consegue dar uma melhorada para o paciente antes da cirurgia, ele perde um pouco de peso antes. Então, assim, eu só vejo benefício em tratar, independente se esse paciente já tem indicação de cirurgia ou não. A gente tá vendo, né, que o tratamento realmente da obesidade e sobrepeso é um tratamento muito complexo, né? Porque realmente é uma doença multifatorial. Se não fosse tão complexo, como eu falei no começo, os índices de obesidade não só aumentavam, né? Desde a década de 80, os índices só aumentam. É uma reta crescente e até agora não existe uma ideia quando ela vai estabilizar. Como eu falei, em 2030, 30% da população brasileira vai ter obesa, ou seja, vai ser obesa. Ou seja, de cada 10 pessoas, 3 vão ter obesidade, né? Vão ter o IMC acima de 30, né? E isso é muito grave, porque vai gerando muitas doenças. Marcelo, no teu consultório, é comum tu receber paciente procurando fórmulas mágicas, procurando alguma fórmula que vai perder e que a longo prazo, talvez que desanime com o que é possível, né? Tem vez que a gente passa um medicamento e o paciente quer uma dieta muito rápido, quer perder muito rápido, e a gente sabe que não vai conseguir. Pensando a longo prazo, lógico, a gente consegue emagrecer alguém 10 quilos, consegue desidratar o paciente, consegue fazer isso. O desafio da gente, eu acho, que é manter a perca de peso, né? Pensar de 5, 10 anos, né? Tanto que quando a gente que estuda muito bariátrica, né, nossa área, os estudos que tem é sempre de 5, 10 anos, né? Tem estudo de 30 anos, né? Porque realmente a gente pensa no tratamento a longo prazo. Então, tu recebe muito paciente procurando essa fórmula mágica. Muitos. Eu acho que característica do ser humano é realmente hoje em dia a gente querer opções que tenham resultados mais rápidos. Mas o que a gente tem como obrigação, do ponto de vista médico, é passar para o paciente que deve ser feito metas realistas, né? É um dos primeiros pontos no tratamento da obesidade, você realmente estabelecer metas realistas, metas saudáveis, porque a gente sabe também que com o exagero de perda de peso vão vir repercussões clínicas associadas. A gente tem que mostrar para ele que os benefícios de pequenas perdas de peso já são realmente importantes do ponto de vista clínico. A gente já tem melhora de resistência insulínica, já tem melhora da apneia do sono, já tem melhora da pressão arterial, com perda de peso na casa de 5 a 10% de perda de peso. A gente tem que também estabelecer para ele passar os limites de cada tratamento, né, as respostas clínicas vistas em cada tratamento, né, seja ele clínico ou cirúrgico. Para você ter ideia, por exemplo, tem pacientes que chegam no consultório e dizem: doutor, eu fiz tratamento X, perdi X% de perda de peso, né? Assim, perdi tanto de perda de peso, mas o meu tratamento não funcionou. Aí eu digo: funcionou. Sim, funcionou o seu tratamento. A expectativa de resultado para esse tratamento que você fez era essa. A questão é que ele tanto queria como precisava de uma perda superior. E a gente sabe, como explicou anteriormente, que vai ter um momento que a perda de peso vai atingir um momento de platô, que a perda de peso ela não é linear como todos gostariam, que a gente não vai, se quer perder 20 quilos em um ano, vai perder 2 quilos por mês, em 10 meses tem 20 quilos, não é assim que funciona. Né? A gente vai ter momentos de maior perda, depois estabilizações, momentos de platô, e o que a gente tem que orientar, o que o profissional de saúde tem que fazer nesse momento, é realmente, nesses momentos de platô, como a gente viu que tem mecanismos compensatórios, é realmente para evitar a ciclicidade do peso, esse efeito sanfona, é mudar a estratégia. Né? O grande objetivo é esse. Quando a gente chega nesse momento, é o quê? Se tiver com medicações, mudar mecanismo de ação, alterar a dose, se for possível, né? Aumentar a dose. Na modificação do estilo de vida, se o paciente está com a dieta, mudar o foco da dieta, aumentar a restrição calórica, intensificar a atividade física, enfim. Colocar o paciente numa nova situação para que o corpo dele realmente entre numa nova curva de perda de peso. Porque a gente sabe que a tendência fisiológica natural, devido à questão, um conceito de 7 pontos hipotalâmico, que é a questão que o corpo sempre vai querer voltar para um peso que estava estabelecido anteriormente, ele vai fazer mudanças compensatórias para voltar aquilo ali. Então, assim, o paciente procurar medidas que vão ter uma perda de peso a curto prazo e vai manter o resto da vida, isso não vai existir.
A obesidade é uma doença crônica que a gente vai falar em remissão, em controle, e não em cura. E é uma doença recidivante, né? A gente sabe que ela volta e volta muito, né? É uma coisa importante, como tu falou, é tipo, nosso corpo sempre vai querer se manter com o peso atual, né? Com o peso que tá. E existe mecanismo fisiológico para isso, né? Por exemplo, um paciente com obesidade tem um número de células de gordura aumentada. Por resto da vida, quando aumenta essa quantidade de célula, vai continuar aumentada, né? E esse paciente também tem um controle no hipotálamo da fome diferenciado. Ele está acostumado a uma liberação exagerada no neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor faz o paciente, faz a pessoa buscar o prazer e busca o prazer no alimento. Então, o paciente com excesso de peso tem uma dificuldade muito maior de conseguir realmente, vamos dizer assim, se segurar para comer menos, né? Ele instintivamente vai procurar alimentos mais palatáveis, alimentos com índice calórico maior. O que eu vejo nisso aí, realmente é um ponto importante, é o que você falou. É realmente a questão do tecido adiposo, a gente sabe que ele tem um papel importante nessa regulação, né? Da manutenção do peso, um estímulo à proliferação, crescimento de células de gordura e aumenta a sua capacidade de armazenamento. E em relação a essa busca, né, o hipotálamo realmente controla isso. Esse consumo excessivo de alimentos mais saborosos, a liberação de neurotransmissores, como você falou, levando o paciente cada vez mais a uma necessidade de recompensa, né? E isso vai fazer com que ele passe a buscar instintivamente alimentos mais palatáveis, que provavelmente vão ter uma densidade calórica muito maior, e isso acaba realmente indo contra assim, aquela questão que a gente falou de base, que é o balanço energético. No podcast, tem uma parte que a gente chama olhar do paciente, né? Como tu viu já nos outros episódios. E a gente pede para os pacientes fazer perguntas a gente nas redes sociais, e a gente tenta responder aqui. Eu tô vendo aqui que as perguntas foram feitas, praticamente a gente já respondeu, mas vamos fazer, né? Ao longo do episódio, a gente já tinha respondido ele, ou seja, que realmente é uma dúvida muito frequente, a gente vê na nossa prática e é uma que a população em geral tem, né? Já que apareceu a pergunta nas nossas redes sociais. Marcelo, qual é a melhor dieta para perder peso? Essa foi a pergunta que fizeram. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A resposta, na verdade, é que não existe, né? Como falei anteriormente, uma melhor dieta, né? O que a dietoterapia tem que ser feita é realmente buscando déficit calórico e uma divisão de macronutrientes que vai atender aquelas necessidades do paciente, né? Claro que quando a gente vai aprofundar mais isso dentro da própria dieta, a divisão de macronutrientes vai influenciar a questão de saciedade, de realmente de algumas comorbidades. A gente sabe que nem todas, uma dieta hipercalórica ou hipocalórica, quer dizer, na verdade, os tipos de carboidratos, o índice glicêmico influencia, se a gente tem alimentos que têm carboidratos simples versus carboidratos completos, vai mudar a saciedade do paciente, vai mudar realmente o efeito no controle da fome, os tipos de proteína também, alguns aminoácidos têm absorções mais difíceis, outros não, então tudo isso vai influenciar realmente a questão. Mas se a gente olhar o macro, olhar realmente, comparar padrões alimentares, padrões de dieta, que tem a mesma quantidade de calorias, elas no longo prazo vão ter realmente o mesmo resultado. Dietas hipocalóricas, isocalóricas, na verdade, ou seja, se você fizer 1.000 calorias de uma dieta low carb, de uma dieta mediterrânea, de uma dieta DASH, enfim, não importa, você vai alcançar geralmente perdas de peso semelhantes, né? Sem diferenças estatísticas nos estudos. E aí o que vai diferenciar mesmo, que o paciente tem que individualizar, que aí entra o papel do nutricionista, é realmente o que é mais importante no final de tudo é o paciente ter uma dieta que ele consiga seguir. Não adianta você passar para o paciente uma composição alimentar, uma distribuição de nutrientes que ele ou não vai encontrar, ou vai ser bastante caro, dispendioso para ele, ou ele não gosta. Então isso vai levar ao que é a falta de adesão, que é uma das coisas que a gente mais combate no tratamento crônico da obesidade, que quando a gente não tem adesão, o paciente não vai seguir, não vai manter aquela conduta por um tempo, e o que vai acontecer, como a gente já conversou, é ganho de peso, recidiva da obesidade, ciclicidade do peso, todos esses mecanismos que a gente sabe que são prejudiciais para o paciente. Então, as dietas têm realmente resultados semelhantes. O que deve buscar é uma dieta que tenha maior adesão para o paciente, e a gente vai ter um resultado melhor a longo prazo.
Isso é importante, né? A gente deixar claro que as dietas em si, tendo déficit calórico e o paciente conseguir manter aquilo, a dieta pode funcionar a longo prazo. Porque a gente vê alguns profissionais, alguns artistas vendendo fórmulas mágicas, né? Como a gente falou aqui. A dieta que vai funcionar é low carb, a dieta mediterrânea, ou seja, como tu falou, tem mais de 40 tipos de dieta, a gente acha no Google. E a gente vê que não existe diferença entre elas. O que importa é o paciente conseguir fazer a dieta, conseguir ao estilo de vida dele, conseguir financeiramente também, conseguir Importante. isso. E isso que vai fazer realmente a longo prazo funcionar ou não, né? Certeza. Vou te perguntar aqui que teve também da minha rede social. Os pacientes perguntaram, doutor Fernando, é perigoso tomar remédio para perder peso? A gente sabe, Marcelo, que é uma coisa que dá até um pouco de angústia, né? Que os pacientes chegam lá com IMC de 40, 50, com estilo de vida totalmente desregrado, mas não necessariamente por culpa deles, né? Porque a gente, como a gente já falou bastante, tem todo um contexto genético, né? Um controle neuroendócrino do que o paciente faz para ele conseguir realmente controlar a fome ou não. E a gente vê os pacientes dizendo que tem medo de tomar remédio, entendeu? Tipo, todo remédio pode ter efeito colateral. Uma dipirona que a pessoa tomar pode ter um efeito colateral. Porém, o medicamento, quando é feito num contexto de um consultório médico, com acompanhamento multiprofissional, com certeza o risco é muito menor do que o paciente permanecer com excesso de peso. A gente sabe que a obesidade está relacionada a mais de 230 doenças. 50% das pessoas que morrem de 29 a 69 anos no Brasil é relacionada à doença com obesidade. Ou seja, então, com certeza, tomar um medicamento ou buscar o tratamento que vai se adequar ao paciente, né, que tem que ser individualizado, é muito, muito mais seguro do que realmente o paciente permanecer com aquele excesso de peso. O ideal, lógico, é que ele não precisasse disso, né? E por isso que é importante também, e talvez algumas pessoas não precisem, né? Chegam no nosso consultório paciente com IMC baixo, né? Abaixo de 25 quer no tratamento de medicamento, não pode ser usado. A Uhum. gente, como médico, existem indicações específicas, né? Os medicamentos são feitos para pessoas que têm sobrepeso, né? E a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso também, né? Saber qual é o limite que a gente pode intervir, É. né? E passar realmente o tratamento de acordo com, vamos dizer assim, o que tem de diferencial no quadro do paciente. Existe uma coisa que a gente chama de os fenótipos da obesidade, que é assim, realmente como aquela obesidade pode se apresentar no quadro clínico no dia a dia do paciente. Tem até um estudo que eu te mandei já uma vez, que é da obesidade, que ele individualiza o tratamento de acordo com esses fenótipos, esses padrões da doença no caso de cada paciente. Ele pega aqueles pacientes que têm problemas na saciedade, ou seja, no número de frequências de refeições. Tem aqueles pacientes que têm problemas na saciação, que é no volume de alimentos dentro de uma mesma refeição, né? Existem esses termos diferentes, saciedade, saciação, tudo isso tem diferença, que às vezes os pacientes realmente não entendem. A questão do controle do apetite realmente associado a questões psicológicas, e pacientes que ainda têm um quarto fenótipo, que seria aqueles pacientes que teriam taxas metabólicas gastroenergéticas diminuído, né? Então, quando ele divide mais ou menos isso, cada paciente mais ou menos vai ser estratificado dentro desses critérios e vai usar medicações e tratamentos direcionados para aquele problema de base para a obesidade. Quando se faz isso, ou seja, quando tem esse acompanhamento e esse direcionamento do tratamento, a medicação, além de ter menos efeitos colaterais, porque ela vai ter um mecanismo de ação que vai atuar de maneira significativa no quadro do paciente, a gente vai ter um aumento da perda de peso. Esse estudo ele mostrou que o paciente pode chegar até ter 2 vezes mais perda de peso do que um outro paciente que não corresponde àquele fenótipo, daquele mecanismo de ação daquela medicação e usar o mesmo remédio. Uhum. Isso a gente vê muito na prática, por quê? Porque a gente vê que um paciente chega no consultório, às vezes, eu tomei medicação tal, porque a minha amiga tomou medicação tal e nela deu certo, perdi 10, 15 quilos e tal, mas eu fui fazer a mesma medicação e não funcionou, a mesma dieta e não funcionou.
as pessoas querem resultados iguais numa doença multifatorial, crônica, que é extremamente individualizada, né? Então, acaba tendo realmente muito essa dificuldade. Mas, complementando a resposta, se me perguntassem isso realmente, se é perigoso, não é perigoso, tem que ser feito realmente de maneira correta, de maneira bem orientada, que aí para o paciente ter uma boa resposta. Com certeza. O tema desse podcast é um tema muito, muito complexo, né? Mas, tipo, a resposta é fácil. A gente tava conversando quando tava vindo pra cá, que o tema é a dieta da moda. Funciona? Não. Mas pronto, acabou o podcast, né? Mas a gente viu, né? Mas o objetivo que a gente veio aqui é mostrar a fisiologia, a fisiopatologia, até a epidemiologia, porque não funciona, né? Tipo, é baseado em evidências, não é tipo, a gente acha que não funciona, certo? É como um paciente com aquela dieta perdeu 20 quilos, certo? Ele perdeu. Naquele momento, é o retrato dele, talvez durante uma semana e fica com aquele peso. Reproduzir isso de forma... vamos dizer assim, populacionalmente falando, isso. Né? E outra coisa importante é porque realmente que a gente tem muito isso em outras doenças, mas falta um pouco em relação ao tratamento da obesidade, que é a questão da educação em saúde, né? Que é educar o paciente, orientar o paciente em relação ao tratamento. Quando a gente educa, quando a gente orienta, que essa é a função de toda essa discussão, que como você falou, a gente poderia simplesmente não funciona, tchau, vamos embora, acabou. O objetivo disso é promover a educação do paciente para ele entender pelo qual processo ele está passando e ter mais adesão. Que essa é o verdadeiro, assim, vamos dizer assim, a verdadeira modificação que pode ocorrer na vida do paciente e ele ter um resultado a longo prazo. Quando ele tiver uma adesão ao estilo de vida, uma adesão à dieta de melhor qualidade, ele vai conseguir manter um resultado a longo prazo, uma adesão ao tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, uso de medicação, entender os efeitos colaterais que ela vai ter para poder lidar com isso de maneira satisfatória. A questão da cirurgia, os resultados que a cirurgia vai dar, a questão vamos dizer assim, as mudanças no estilo de vida pós-cirúrgico, as mudanças em relação ao acompanhamento clínico no pós-cirúrgico. Quando ele faz isso, a cirurgia fica com 0 complicações, o tratamento clínico fica com 0 efeitos colaterais, praticamente, né? Claro que a gente não pode falar em 0, mas diminuem bastante e o paciente consegue ter um resultado a longo prazo. Então, o objetivo dessa discussão toda é realmente educar o paciente para ele ter maior adesão. E é isso, Marcelo. Finalizando aqui o episódio, né, hoje, queria te agradecer por mais essa discussão, né, discussão de alto nível, né? Hoje eu tive aqui com o Marcelo Falcão Vidal. Ele é cirurgião bariátrico, né, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E me diz aí, Marcelo, como é que a pessoa faz para se encontrar nas redes sociais? Muito obrigado, né? Realmente agradecer aí o convite novamente. Meu Instagram é bariátrica.drmarcelo. Lá tem as informações de contato, tudo. Fica à disposição aí para qualquer dúvida. E até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente finaliza mais um episódio. Aproveite e já curte aqui no canal, certo? Uma questão de saúde. Aproveita para se inscrever também para assistir os próximos episódios. E é isso.